Galera que chegou no horário aí, parabéns, conseguiram. Eu sei que a tarde é um pouco mais difícil, pá, mas vamos lá, vamos nos esticar. Tem conteúdo muito bom aqui para valer a pena mais ainda o evento que vocês estão. Beleza, pessoal? Galera que tá online aí, que não tá na Netflix, parabéns também, estão assistindo o evento aí muito bem. E agora a gente vai retomar com uma palestra muito bacana. A gente vai falar aqui da jornada da automação na Aspen Pharma. E para falar sobre esse assunto, nós temos uma dupla aqui. A gente tem o Fernando Baldin, que é Country Manager na Automation Edge, e o Marcos Gomes, que é CIO na Aspen Pharma também. Beleza? Vamos lá, Fernando. O Marcos também está aqui? Beleza. Bem-vindos. Isso, ó. Aí sim. Essa galera é comprometida. Chegou no horário e ainda bateu palma sem eu pedir, tá vendo? Incrível. Essa galera é demais. Fernando, vai que é a tua boa palestra, meu amigo. Esse aqui tá ligado? Sabe o que é, Antônio? Quer dinheiro emprestado. Por isso que ele bateu palma. Não vai nessa, não. É. Boa tarde a todos. Boa tarde. Sempre um prazer estar aqui. Eduardo, todo o time da IMA. Eu vou estar aqui com o Marcos Gomes. Pô, vou ficar de pé ou sentado? Como é que é o esquema aqui? Tá bonito aqui, né? Depois vou sentar. Mas antes, deixa eu me apresentar. Sou Fernando Baldin, sou responsável pelo Automation Edge aqui no Brasil. Vou rapidamente, a nossa ideia aqui é a gente bater mais um papo, né, com o Marcos Gomes, CEO da Aspen, que gentilmente cedeu o tempo dele para estar aqui com a gente. E o objetivo é a gente falar um pouco da jornada dele, mais um bate-papo. Fiquem à vontade, como a gente está aqui no ambiente que a gente consegue se enxergar. A ideia é que vocês interajam e podem fazer perguntas, questionar algum ponto que vocês querem elucidar ou alguma dúvida que eventualmente a gente não abordou. Fiquem à vontade para isso. Então, antes de tudo, eu sou o Fernando Baldin, né, responsável pelo Automation Edge, falar um pouquinho. Já vamos falar quem que é a Aspen, né? Aqui, Automation Edge, vou passar rapidamente. Nós somos uma empresa indiana que está no Brasil, com um grande range de clientes, aí passando mais de 100 clientes no Brasil. E o grande ponto que a gente traz para o mercado, entre outros, quem quiser conhecer um pouquinho mais de diferenciais da nossa plataforma, vai lá no nosso stand, além de tropicalizar o nosso produto, então ele tem características que favorecem o mercado brasileiro, e uma delas, eu vou ressaltar só uma delas, é a possibilidade de a gente chama de multithread, né? Você pode executar várias execuções em paralelo, ou paralelismo, o nome que você achar que fica melhor. Então, isso faz o quê? Que um agente nosso, ele tem uma produtividade até 4, 5 vezes maior, muitas vezes, daquele agente que se limita a uma execução sequencial. Dentre outras coisas, mas aqui a gente não vai consumir muito tempo com vocês com isso. Agora eu vou trazer o Marcos aqui, dar um contexto, e a gente vai bater esse papo. Marcão, fala um pouquinho, senta aí, vamos sentar. Nós estamos aqui no momento, aqui é VIP. Aqui tem os dados da Aspen. Primeiro, antes de tudo, Marcos, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença. Conta para nós um pouquinho quem que é a Aspen, né? Não sei se todo mundo aqui sabe quem é. Quem é a Aspen, quem é você, né? Conta um pouquinho da tua história e aí vamos entrar um pouco nessa jornada de automação de vocês. Está desligado. Olha lá, pega aqui, pega aqui. Boa tarde, pessoal. Eu sou Marcos Gomes, responsável pela região da Edge de TI da região da Aspen Pharma. A Aspen Pharma é uma das maiores farmacêuticas do mundo, ela é sul-africana. Tá? A gente está presente no mundo inteiro, praticamente em todos os países do mundo. A gente tem quase 100 operações comerciais, de produção, né, e comerciais em praticamente todos os países. Tá? Somos líderes mundiais de anestésicos, trombose, o que está nesse ecossistema de anestesia, né, dessa parte toda hospitalar. Vamos lá. E fala um pouquinho, Marcos. Agora já falar um pouco, gente, só para relembrar para vocês, contextualizar. Aqui tem os dados da Aspen, não vou falar, vocês estão vendo aí, né? Não preciso falar. Marcos, conta o seguinte, 2019, né, eu particularmente estou há muitos anos, desde 2017 na Automation Edge, então tenho o prazer de conhecer a história de muitos dos nossos clientes. 2019, a Aspen estava lá buscando, ou você, acho que era mais você nessa época, né? A gente estava
buscando uma solução de automação. Como que foi? Por que vocês foram nessa linha? Onde que você viu que essa história de automação lá quase 3 anos atrás? Como que começou isso para você lá na Aspen? A gente começou a jornada, né, uma jornada de transformação em 2017, né? E aí, em 2018, a gente avançou com um movimento muito forte para a cloud e digitalização de todos os processos. A gente passou aí por uma identificação, né, de todo esse roadmap, definindo primeiro uma ferramenta de BPM. Então, a gente estressou bastante isso em 2018. E em 2019, a gente entendeu que estava na hora da robotização de processos, né? E a gente foi ao mercado, buscou e pesquisou várias ferramentas. Eu acho que esse paralelismo foi um diferencial na época, porque a gente fez uma análise de longo prazo, para ter uma ferramenta de longo prazo. E o Brasil hoje, Brasil Latam hoje, é uma região berço de inovação para a Aspen mundialmente. E a gente precisava colocar no ar uma prova de conceito que fizesse sentido para que a gente conseguisse homologar o conceito de robotização. Tá? Então, acho que esse foi o grande ponto. E nós pegamos, diferente de outras empresas, né, nós não fomos olhar todos os processos candidatos à robotização. A gente pegou alguns processos que a gente entendeu que eram quick wins e que a gente podia fomentar e gerar ali, né, o grande desejo da empresa de abraçar a robotização. Foi quando a gente acabou optando pela Automation Edge, por ser uma solução global, que fazia todo sentido no nosso roadmap, né, de ferramentas que sejam globais, e seguimos aí com as provas de conceito, né, e começamos 1, 2, 3, 4 robôs, hoje já temos por volta de 50, entre 50 e 60 robôs já em produção. E Marcos, eu lembro quando a gente fez essa prova de conceito, que era, não sei se você lembra do processo, que era aquele processo do financeiro, do pagamento, né? Você lembra desse processinho, o detalhe ou não? Para contar, que lembra que era uma situação bem interessante, que era assim, vocês faturavam para o cliente, e entre vocês faturarem e o cliente receber, tinha um delay de dias. E aí vocês tinham que ajustar no SAP esse prazo de pagamento para que não estourasse um cliente eventualmente atrasado, mas na verdade não estava. Não sei se você lembra desse POC inicial e tal. E outra visão é o seguinte, como que foi a expansão para outras áreas? Vocês fizeram o primeiro robô, a coisa foi. Como que as outras áreas começaram a ver isso lá na Aspen? Na verdade, assim, a gente começou pelo financeiro, né? Esse foi um processo que já deu uma certa visibilidade à ferramenta. A gente pegou alguns outros processos, né? Que eram processos com alto risco de erros, né? E muita repetição, né? E aí, com isso, a gente começou a tirar um pouco do peso, né, da área financeira, quer dizer, algumas pessoas começaram a ver que alguns processos levavam horas, começaram a levar minutos, alguns até segundos, tá? E isso começou a repercutir positivamente em outras áreas, né? O que acabou me trazendo, né, um problema, quer dizer, um ótimo problema, que foi o aumento de demanda, quer dizer, uma fila de demandas para a robotização. E aqui a gente vê uma situação que é muito comum na jornada, né, pegando esse gancho aqui da Aspen, que a gente vive 3 etapas, mais ou menos, pelo que eu vejo dos clientes, né, que eu vejo na Aspen e tal. Primeiro é o descobrir, né, o aflorar da automação. Faz um projeto financeiro, ele começa a falar para todo mundo, eu tenho, você não tem, sabe aquele momento? Eu tenho, né? E aí, pô, mas eu também quero, você fez para o cara do financeiro, né? Começa aquela jogada. Então, aí vem, eu brinco assim, a overdose, né? Então, todo mundo quer ao mesmo tempo, por que não o meu primeiro, e etc, tal. E depois a estabilização, que é quando você adequa os usuários e fala, olha, nós podemos fazer X robôs por cada tempo, né? A gente não tem recursos infinitos. E me fala um pouquinho, Marcos, depois que vocês, hoje, né, nesse momento que vocês estão vivendo, já tem automação, já é uma coisa presente, como que vocês lá na Aspen pensam, né, dentro do contexto, né? Claro, você não lida só com o CIO, cura de N coisas, como que a automação está inserida hoje no futuro, no planejamento de vocês, das novas atividades, como que está essa visão de longo prazo da automação? Eu acho que antes, assim, eu acho que outra coisa importante, né, que alavancou muito, foi um baita do motivador para que a gente mudasse um pouco do processo, que a gente criou uma fila, né, como o Fernando falou, eu só consigo, né, eu só tenho braço para tantos processos, né, por período, né? O que a gente acabou tendo que mexer foi por causa da pandemia, tá? A pandemia também trouxe uma aceleração muito grande, porque eu tive que expandir os braços, porque a gente tinha, né, ausência de alguns colaboradores, a gente tinha perda de alguns colaboradores, que os robôs, né, a robotização ajudou-nos
a manter ali a mesma qualidade, a mesma força de trabalho, mesmo perdendo alguns recursos, mesmo tendo ausência de outros por estarem, né, acamados aí pela Covid. Então, a Covid também foi um grande acelerador, né, um impulsionador que nos fez com que acelerássemos mais o processo. Passado isso, a gente conseguiu organizar, né? Hoje a gente tem uma fila, né, controlada, mas o que a gente faz hoje? A gente tem, a cada ano, uma wishlist de 3 anos, tá? Que a gente sempre olha 3 anos para frente. E hoje já é pauta, né, das nossas wishlists, tá, a parte de RPA. Então, a gente já tem um backlog de RPA, olhando sempre para 3 anos. É óbvio que ano contra ano ele é ajustado, mas a gente já tem uma organização hoje de todas as áreas, inclusive, né, áreas que a gente não imaginava de atender, que são as áreas de qualidade na indústria farmacêutica. Não sei se todos sabem, é uma indústria muito controlada, né, principalmente para a Anvisa. Então, a gente tem que validar certas tecnologias e certos processos com a Anvisa, e a gente conseguiu fazer isso com a ferramenta. Então, até áreas de qualidade, áreas de garantia de qualidade como controle de qualidade, já estão nessa fila demandando, né, processos robotizados da ferramenta. E uma curiosidade, né, que a gente também percebe nessa amadurecimento das empresas no uso da automação, é que se fala muito no mercado, né, sobre as áreas, né, quem pode desenvolver um robô, né, se é um especialista, área de negócio e tal. E eu percebo que as empresas como a Aspen, que já estão há 2 anos e meio, quase 3, na verdade essa discussão se o usuário pode desenvolver ou não, ela é meio inócua. Pode ser que ele desenvolva, pode ser que não. Mas eu queria que você perguntar para você o seguinte, como que é se educar? Né? Porque os 2 anos e meio, você já deve ter falado muito de automação, já deve ter passado por dificuldades, né? Porque nenhuma ferramenta, nenhuma solução no mundo em tecnologia é perfeita. Como que é na tua visão, né, como foi por vocês lá, trazer esse assunto que a gente estava conversando, nós estávamos almoçando antes aqui na apresentação, e a gente estava falando, muitas vezes a área de negócio confunde BPM com RPA e com chatbot. Ele faz uma salada e daqui a pouco ele quer pedir uma carne no meio, né, e a gente estava discutindo sobre isso. Né? Como é que foi para você como é que foi na Aspen, né, você cada vez mais trazer essa cultura de inovação e separar, olha gente, isso aqui é uma coisa. E até você comentou, né, de que começar, às vezes, com o BPM é mais benéfico do que o cara sair automatizando uma coisa que não tem... Conta um pouquinho como é que foi essa história. Na verdade, a gente tentou, desde o início, né, dessa jornada de transformação, deixar muito claro o papel de cada ferramenta. Né, até onde vai um BPM, até onde vai um GED, até onde vai um RPA e aonde começa cada coisa também. Né? E eu acho que isso facilitou bastante, porque, assim, tanto com ferramentas de GED como de BPM... a gente conseguiu esclarecer isso bem para o usuário e dar certo poder a ele de utilização. Então, assim, eu tenho hoje BPM que o usuário consegue desenvolver alguns fluxos. Tá? Quando chegou no RPA, ele achou que isso seria tão fácil quanto. Né? Então, quando a gente selecionou a ferramenta, a gente esclareceu bem aonde o RPA entra, até porque, né, você vê muito no mercado, né, algumas empresas errarem na estratégia e quererem fechar lacunas de BPM com RPA, então vai gastar mais, né, e não vai atender, não é esse o propósito. Tá? E quando a gente escolheu a ferramenta, a gente procurou buscar ferramentas que tivessem também facilidade de desenvolvimento. Não que a gente fosse entregar para o usuário, mas que a gente tivesse facilidade, né, de desenvolvimento e de impulsionar essas jornadas. Sendo que uma das decisões que a gente tomou para RPA foi que o desenvolvimento ficaria centralizado na área de tecnologia e até para dar toda essa vazão, dar todo esse throughput que a gente precisava, né, a gente também selecionou um parceiro, né, para que nos apoiasse nessa jornada. Eu acho que esse foi um fator bastante crítico de sucesso, a própria seleção do parceiro que nos apoia até hoje, não só, né, desenvolvendo, como monitorando, que é um outro ponto bastante crítico. Eu acho que robôs, quanto mais robôs você tem que ter uma monitoração. Por quê? Como a gente tem robôs que acessam múltiplas entradas, múltiplos sistemas, múltiplos sites, às vezes um detalhezinho, um ajustezinho que um website sofre, impacta o teu robô. Então, se você não tiver uma monitoração 24/7, você pode perder o lead time de um processo. Então, isso também é super importante. Às vezes as pessoas implementam os robôs, deixam e reclamam que eles não funcionam. Às vezes não funcionam porque você não está monitorando a contento. E a gente tem processos bastante críticos hoje que são suportados por robôs.
E vale ressaltar, né, você colocou um ponto importante, a Automation Edge é fabricante, a gente não atua direto, né? Então aqui o parceiro é a Quality, o pessoal até está aqui, é a Quality o parceiro que desenvolve esse trabalho com o Marcos Gomes, então a gente não, a Automation Edge ela só atua via parceiros, ela não faz nada direto, né? A gente conta as histórias que nós construímos juntos com os parceiros, os clientes, e assim vai. E você falou um ponto, né, Marcos, que é eu brinco o seguinte, esse é o assunto, esse é que nem quando o casal vai casar, o casalzinho jovem vai casar, ninguém fala, não, daqui 5 anos a gente vê se vocês estão felizes. Não, estou brincando, mas a sustentação, ela é tão ou mais importante para a satisfação da empresa do que a criação em si do robô. Né? Você comentou ali um pouquinho. Por que isso? E por que eu digo isso? Porque, às vezes, vocês tomaram um caminho já de plataforma, né? A gente vê, às vezes, eu já tive situações de clientes que foram para outros caminhos, não que seja melhor ou pior, é só uma forma diferente em que você vai por uma coisa mais, que chama de hard code, uma coisa mais código. Fala um pouquinho a questão de governança, né? Porque assim, quando tudo está indo bem, ninguém reclama. Mas como que é para vocês a Sinasp, hora que dá um problema, que tem um robô, aí você tem que ter alguma plataforma, você tem que ter algum lastro, né? Alguma referência, né? Qual a importância dessa rastreabilidade de um robô para sistemas críticos, SAP? Como é que vocês fazem esse controle lá na Aspen o robô deu ou não deu? Olha aqui, o sistema gera um log assim, o usuário do robô é um usuário dele, dos sistemas, ou é um usuário que você compartilha com alguém? Como é que é mais ou menos isso? Não, a gente tem uma governança muito forte, né? Até por ser uma empresa global, uma empresa listada, né, em várias bolsas, tá? Então, o nosso processo de GRC, né, de riscos e compliance, ele é muito forte, ele é global. Então, assim, a gente tem tudo separado, tudo logado, tudo bem organizado, porque assim, a gente tem que apresentar para as auditorias, né? Tanto as auditorias internacionais globais, como as internacionais da região Latam, como as nacionais. Tá? Então, isso é bem separado. O robô tem seu usuário, ele é totalmente logado, até porque eu preciso apresentar isso para a Anvisa, que eu tenho independência, eu tenho log de todas as transações. Tá? E essa monitoração 24/7, qualquer problema que dá, esse problema é registrado, a gente acompanha, tem análise de causa-raiz. Tá? Então, assim, o que eu posso dizer é que com essa monitoração, a gente tem muito pouca lacuna de downtime. Tá? Quando tem, a recuperação ela é muito rápida. E uma curiosidade minha, Marcos, quando as pessoas passam a tarefa para o robô, a sensação que eu tenho é que a área de negócio, ela rola aquele momento assim, é que nem quando os pais deixam o filho com a vizinha e vão viajar, eles deletam, né? Ah, deixei com a vizinha. E aí, daqui a pouco, como é que funciona assim, a área de negócio fez o robô, funcionou, deu um erro. Como é que funciona? Eles ficam... Porque ninguém mais está fazendo aquela atividade, né? Ninguém mais está preocupado com aquilo, pode estar vendo. Como é que funciona isso assim? Como é que é o psicológico da área de negócio? A hora que ela é deparada, olha, a atividade ainda existe, não sumiu, está aqui o robô fazendo. Na verdade, assim, eles não se preocupam mais muito, né? Porque assim, o que não dá problema a gente não se preocupa. E às vezes eles têm, até porque tem a comunicação, né? Tem toda a governança de comunicação, eles sabem que deu problema e o problema foi corrigido. Tá? Normalmente, essa é a maior frequência. Tá? Sabem sim, porque é registrado, eles recebem a comunicação e sabem que foi corrigido. Dificilmente um problema ele não é corrigido, né, fora do horário. Né? Assim, que normalmente a maioria dos robôs eles rodam à noite, alguns durante o dia, mas os mais críticos, né, que tem que ter uma retomada rápida, são à noite, quando o usuário chega, né, chega no trabalho e já olha, ele viu que teve problema, mas já foi corrigido. Legal. Marcos, você fala um pouquinho, que recomendação você daria para as empresas que eventualmente estão querendo, ou as pessoas aqui que vão entrar numa jornada, que estão atuando no seu aí, se você pudesse falar com o Marcos lá de trás, há 2 anos e meio atrás, o que você falaria assim, olha, presta atenção aqui, talvez isso eu faria diferente, que recomendação você daria para o Marcos, começando a jornada dele, hoje, que você faria diferente? Assim, eu acho que, inicialmente, o mais importante são os conceitos de ferramenta, né? Separar o que é um BPM do que é um RPA. Esse é fundamental, tá? Porque a maioria das pessoas erra aí, ou não erra aí porque acaba não investindo achando que vai ser caríssimo, porque está tentando resolver um problema de workflow com uma ferramenta de RPA. Então, esse é o principal. A outra coisa é pensar a longo prazo, porque as ferramentas não são baratas.
Então, assim, não dá para comprar uma ferramenta, outras coisas que eu vejo, alguns amigos, né, no mercado, comprar a ferramenta A, um ano depois se arrepende e muda para B. Então, assim, vamos estudar bastante, estudar com calma, fazer um cálculo de longo prazo, olhar, né, custo da ferramenta, custo de monitoração no longo prazo, né? A própria manutenção, que às vezes você tem ferramentas que elas têm um custo mais atrativo de entrada, mas que daqui a 1, 2 anos, né, vão ter uma manutenção que você não vai conseguir sustentar. Então, assim, faça sempre cálculo de longo prazo. Outra coisa, cuidado com o tamanho da entrada. Então, assim, às vezes você tem algumas consultorias que vêm, né, mapeiam N processos super customizados, super críticos, super complexos para começar. A gente começa pelo fácil, não começa pelo difícil, senão vocês não conseguem vender, né, para os seus boards, para as suas empresas, que é uma ferramenta que faz sentido, senão já começa assustando. Então, tem que começar com processos mais fáceis, validar a ferramenta, validar o conceito e vender a ideia. O buy-in é super importante das áreas. Então, acho que esses são os 3 pontos aí bastante importantes que vocês devem, né, anotar e deixar aí num post-it guardado. Isso é aquele atalho, né? E nesse ponto que o Marcos comentou, a gente, quando eu falo de tropicalizar a oferta, né, um dos exemplos que a gente ajuda nessa questão, que o Marcos comentou, é visibilidade de custo, né? E a Automation Edge, ela é uma plataforma que ela chega no mercado brasileiro em reais, ela tem reajustes pelos índices nacionais. A gente já teve situação de parceiro dando com o cliente que ele comprou. E a gente tem um modelo simples, né? Que o Marcos está com nós agora há 3 anos, é o mesmo modelo. Então não tem aquele risco do cliente ele entrar no modelo, no meio do caminho muda o licenciamento, aí muda o licenciamento 3 vezes, aí quando ele vai renovar já não tem aquele SKU que né, que o pessoal chama, né, o número lá já não existe mais, ele tem que entrar em outro aqui. Então, a Automation Edge, ela preza por uma relação de longo prazo, por isso que a gente traz esses conceitos assim de em reais, reajustes por índices nacionais, né, não atrelar o custo do nosso cliente em dólar, porque senão ele não consegue previsionar e assim vai. Marcos, a gente está chegando aqui no final, tem uma surpresa para você que você não sabia. Sabia que tem uma surpresa que você não sabe? Combinamos com a galera aqui, mas... tudo bem. E a gente, só que antes eu queria te fazer um speech final. Antes, agradecer, Marcos, pela tua participação. O objetivo nosso aqui era trazer experiência, né, mais do que ficar falando aqui. Eu trabalho em plataforma, gente, mas eu sou o cético da plataforma. Eu sempre digo que plataforma, assim, não vou dizer que é tudo igual, mas é bem parecida. Quem faz a diferença é o cliente, é o parceiro. Se você der uma Ferrari para um cara que nem eu, não vou sair do lugar. Eu não sei dirigir, tudo uns botão e tal. Então a gente tem que, nós, pelo menos na Automation Edge, temos essa valorização muito grande, sabemos do valor que existe na sinergia entre nós, como fabricante, os parceiros e o cliente. É aí que a gente aprende muito. E o surpresa que eu vou fazer para você, Marco, é o seguinte. Na Automation Edge tem um reconhecimento que a gente dá para todas aquelas pessoas, não é a empresa, né? Como eu falei aqui dos parceiros, etc. A gente sabe que tem pessoas que lá atrás, quando a gente era só um imigrante indiano, não estou brincando, mas a gente veio lá da Índia. Como é que você começa, né? Como é que você tem o primeiro cliente? Alguém tem que acreditar em você, né? Algum parceiro, algum cliente, né? Tem que acreditar em você, é difícil. Hoje são mais de 100, é bem mais fácil. Então a gente traz um reconhecimento que nós chamamos de Automation Rockstar, que é aquela pessoa, né, não somente a empresa, mas a pessoa, no caso você, que em algum momento acreditou na Automation Edge, deu esse patrocínio para nós, nos deu a oportunidade, junto com o parceiro, a Quality, de fazer esse serviço. Então eu vou te entregar aqui o troféuzinho para você. Ó, essa aqui era surpresa, você não sabia, né? Palmas para ele, faz a moral comigo aí, sim, gostei. Esse aqui é um reconhecimento que a gente faz para pessoas que ajudaram a Automation Edge na sua história, né, com a sua jornada, com o seu conhecimento, com o patrocínio, muitas vezes, porque a jornada de automação, gente, o Marcão resumiu 3 anos aqui em 15 minutos. Né? Mas no começo é o seguinte, é cabeçada, né? O pessoal fala, se não sei, que robô? Olha, falei que não ia funcionar. Ele falei pro Marcos, isso aí não vai funcionar. Sabe aquela coisa, aquele ânimo do usuário? Aí depois que funciona, o usuário assim, eu sempre acreditei. BFF. Então,
Marcos, isso aqui é um reconhecimento nosso, uma homenagem para você, uma Automation Rockstar. E muito obrigado por tudo. A Quality também te agradece sempre. Tem nosso parceiro, a Selbet, aqui também, mas a Quality é o responsável por esse projeto. Muito obrigado. E fala suas palavras aí do nosso reconhecimento, por favor. Não, eu agradeço realmente na época, né? Foi bastante inovador para a Aspen, né? A nível global, tá? Primeira região, né? Adotar a robotização e levar isso, né? Apresentar isso para todas as regiões do mundo. E a gente entendeu que estava fazendo a escolha certa e ainda bem que foi, tá? Hoje a gente continua, né, só crescendo, tem um roadmap aí de 3 anos e pretende continuar porque é algo que faz muito sentido. Tá? Depois que você implementa, você vê que realmente faz muito sentido nas corporações. Obrigado, Marcos. Gente, alguma pergunta, alguma dúvida que vocês queiram fazer? Temos uma pergunta. Você leva lá? É bom que ele já tomou meu lugar. Perceberam a ideia, pessoal? Tomou conta da parada. Boa, Fernando. É de casa, tá valendo. Gostou do Automation Rockstar? Tá aqui o livro. Eu duvido você ter ido no evento e ganhar um livro de brinde. Duvido. Pô, esse livro é carinho meu, né? Participei da... Isso, você é autor, pô. Vai receber o kit aí. Muito obrigado. Diga lá. Moniz pode até tomar um café, né? Hã? Posso até tomar um café. Ó, Fernando, faz o seguinte, assume que eu vou ficar de bobeira aí. Tô brincando, ele é parceiro, é de casa, tô brincando com ele. MC, nós já batizamos ele outro mundo. É. Bom, Marcos, diante de toda essa experiência que você compartilhou, como é que foi a gestão da mudança, né? Porque a gente sabe que hoje os colaboradores ele ainda pensam que o robô vai tomar o lugar dele. E como é que você tratou isso lá dentro da empresa? Então, por isso é que a gente começou por processos mais simples, que a gente chamou de Quick Wins, justamente para não entrar já gerando um alarde, gerando um ruído, gerando uma preocupação de substituição. Eu acho que, assim, ao longo do tempo, né, alguns FTEs, né, algumas posições, acabaram sendo consumidas, mas naturalmente. Tá? A gente não quis deixar essa preocupação de cara. Entendeu? Assim, a primeira impressão é que fica, né? Então isso é super importante. Por isso que a gente começou com coisas que não geraram nenhum ruído, processos que não geraram ruído. Mas é uma preocupação, sim, dependendo de como você entra. Eu conheço, né? Eu tenho alguns amigos de algumas empresas que isso não evoluiu porque a área usuária simplesmente se sentiu ameaçada e boicotou, aí não andou. Isso morreu na prova de conceito. E até agregando o que o Marcos comentou, o grande desafio dessa parte de FTE, etc., está muito mais no que a gente chama de upskilling do que no corte em si. Então, a pessoa que eventualmente fazia algo que o robô vai fazer, as empresas, de uma forma geral, tentam reaproveitar. A não ser que seja assim, 50 pessoas fazendo a mesma coisa. E se ela... Tem muito cliente nosso que essa pessoa que ia sair, eventualmente ela abraça a automação e se torna um desenvolvedor ou até mapeia processo. Então, ela desenvolve capacidades que ela não tinha até então, com o tempo que ela ganha. Mas vou dizer que sempre é assim. Tem, como o Marcos comentou, coisas que ocorrem naturalmente. Muito bom. Tem tempo para mais uma pergunta, pessoal. Quem tem aí? O bate-papo foi bom e foi rápido, né? Passou rapidinho. Alguém tem mais uma pergunta aí? No online, se tiver, Wagner, só avisar aí. Não, tá tranquilo. Ó, nosso amigo tem uma pergunta ali. Boa tarde. Quando um robô para de funcionar na sua organização, você tem alguma questão de autorremediação? E quando não, tem algum SLA combinado com o seu parceiro fornecedor que monitora para recuperação desse processo que parou de funcionar? Então, a gente tem uma monitoração 24/7 e eu tenho os SLAs embarcados aí em cada processo. Né? Pode ter o caso de alguma coisa não retornar? Pode em cima de alguma outra, não do robô, de alguma assim, o robô depende de, por exemplo, eu tenho robôs que acessam vários websites, né? Por exemplo, toda a parte de cadastro, validação de fornecedor, ela é 100% em cima de robô, né? Se algum desses pontos está fora do ar, eu posso não ter esse processo naquele dia completo. E aí a área de negócio vai tomar uma decisão, se ela aguarda o dia seguinte ou então se ela toma alguma ação, tá? Só nesse caso. Mas, assim, caso de alguma falha do robô, eu tenho ali a minha janela de recuperação, né, e tenho um SLA combinado, acordado. Quer complementar, Fernando? Tá tranquilo. Não, é que só, entrando mais na plataforma,
Você consegue fazer autorremediação dentro do AutoMechanic trabalha em 2 níveis, né? Então tem processo e fluxo. Você tem N plataformas que você faz autorremediação planejada, que a gente chama, erros previstos e erros não previstos. Então você consegue criar fluxos que se autorremediam pelo próprio fluxo, ou se acontecer um erro não inesperado, o processo gerencia aquele fluxo de uma outra maneira. Sabe? Então tem 3 níveis aí que você pode. Meu Deus do céu, é muita coisa. Ó, alguém mais uma pergunta rápida aí, pessoal? Dá tempo. Mais uma. Dou-lhe uma. Dou-lhe 2. Acho que não, né? Show de bola, Fernando. Obrigado. Marco também. Parabéns aí pela palestra, foi top.